Pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre a prisão do ex-presidente Fernando Collor de Mello. Prisão determinada pelo imperador Alexandre de Moraes. Impressionante. Parece que só existe um ministro no Supremo Tribunal Federal, né? Tudo que é decisão desse tipo aí vem do Alexandre de Moraes. É uma coisa impressionante. E aí nós vamos falar aqui também sobre os motivos que levaram o Fernando Collor de Mello à cadeia. Então peço que você fique até o final neste vídeo que nós vamos mostrar para vocês aqui. Tem umas narrativas que já estão saindo aí também referente, ligando aí Collor com a prisão do Collor, né, com a possível prisão de Jair Bolsonaro. Fica até o final que nós vamos falar sobre isso. Antes, eu peço a você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva aí, ajude o canal e dê essa força para que eu chegue aí aos 30 mil inscritos. Também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E também de deixar aí o seu like, não se esqueça de deixar o seu like e também de fazer aí os seus comentários. Quero começar, pessoal, mostrando uma notícia aqui no Brasil 247. A gente sabe que é uma página de extrema esquerda, a gente não aguarda que venha coisa boa daí. Mas eu li essa matéria e eu não poderia deixar de falar sobre isso daqui. Eu não vou ler a matéria porque causa asco demais, dá embrulho no estômago ler isso aqui. Eu li porque a gente tem que ler para poder falar sobre isso, mas eu não tenho mais estômago para ler novamente isso daqui. E aqui diz o seguinte, ó, Bolsonaro morreu, o mártir em decomposição. Escrito aqui por Sara Góes. A única coisa que eu tenho a dizer sobre essa matéria aqui, asquerosa, é que eu desejo para Sara Góes o dobro do que ela deseja ao presidente Jair Bolsonaro. Só isso que eu tenho a falar. Se você tiver curiosidade de ler, vai lá na página do Brasil 247 e leia isso daqui. Eu não vou ler aqui porque eu não tenho mais estômago para ler esse tipo de coisa. Mas isso aqui é a turma do amor, né? Isso aqui é a turma do amor, vencer o ódio, é a turma da empatia. Meu Deus do céu, esse povo é asqueroso, é asqueroso. Como que pode ter tanto ódio no coração, gente? Como que pode ter tanto ódio no coração? E aí, nós vivemos aí uma semana meio turbulenta para o descondenado, né? Vivemos uma semana meio turbulenta. A Eliane Cantanhede, ela vem aqui no Estadão, e ela diz o seguinte, ó, tempos difíceis para o presidente Lula, que enfrenta 3 grandes solavancos, numa semana que, com feriado prolongado, tinha tudo para ser calma. Não foi. Não foi calma a semana que tinha tudo para ser calma. Quais são os 3 solavancos? Olha só o nome que ela dá, solavancos. Não é caso de corrupção, não é nada disso, é solavancos. Aí ela fala aqui, escândalo no INSS, vocês viram aí a roubalheira de mais de 6 bilhões e 300 milhões de reais dos aposentados, roubalheira dos velhinhos aposentados, inclusive com o envolvimento do irmão do Lula, o Frei Chico, que comanda ali um sindicato que recebeu mais de 100 milhões, mas ele não sabia de nada, né? E ainda tentaram culpar o Bolsonaro, que isso aqui, o que você vê nas postagens do pessoal da extrema esquerda é falando que o escândalo começou no governo do Jair Bolsonaro. Eles estão em peso, parece que é combinado, né? É o gabinete do ódio. Eles acusavam tanto a gente de ter gabinete do ódio que a gente se articulava para fazer matérias, como é que fala? Disparo em massa, né? Disparo em massa. Entra no X aí e olha nas páginas de todos os esquerdistas para ver o que eles estão falando. Eles estão falando só sobre isso para passar a ideia de que o escândalo do INSS começou no governo Jair Bolsonaro. Já gravei um vídeo aqui, mostrei, vocês já devem ter visto noticiários aí também, o gráfico ali, aonde depois que o desgoverno do descondenado assume, ele tem um salto no gráfico assim, no que diz respeito ali a desconto dos aposentados do INSS. E aí ela fala aqui do escândalo do INSS, a confusão na troca do Ministério das Comunicações, e teve o ministro, o deputado, né, que seria o ministro do Lula das Comunicações, que recusou o cargo. Nunca isso tinha acontecido, de estar tudo acertado ali para o cara assumir, o governo já anunciou o nome do cara, ele foi lá e, acho que é Pedro Lucas, alguma coisa assim, o nome do deputado. Ele recusou o cargo de ministro no governo Lula. Pra você ver como é que esse governo tá podre. Nem o pessoal do Centrão não quer mais.
E o debate sobre o asilo à ex-primeira-dama do Peru. Isso aqui também foi demais, né? O cara pegou um avião da FAB e mandou trazer uma corrupta lá do Peru que tinha sido condenada a 15 anos de prisão por corrupção. Inclusive, sobre um assunto que nós vamos falar aqui, a Lava Jato. Ela foi condenada por corrupção junto a Odebrecht, ligado aqui às investigações da Lava Jato. Mais de 3 milhões de dólares, ela e o marido dela. O Lula mandou o avião ir lá buscar. Parece que o Lula ficou com medo dela ou o marido dela bater com a língua nos dentes, dar com a língua nos dentes aí e entregar o Lula, né? Apesar que a gente já sabe de toda a tramóia que foi feita ali naquele episódio. Então, Lula tinha tudo para ter uma semana tranquila, mas ela foi bem turbulenta. Bem turbulenta. Mas nós temos aí o maior fabricante de cortinas do Brasil. Fabricante de cortinas de fumaça, Alexandre de Moraes. Toda vez que o governo está ali naquela situação que está nas cordas, vem ali o Alexandre de Moraes com a sua fábrica de cortinas de fumaça. E aí ele mandou prender o ex-presidente Collor. Ex-presidente da República foi condenado a pena de 8 anos e 6 meses de prisão decorrente de uma condenação aonde? Na Operação Lava Jato? Mas a Operação Lava Jato não foi toda anulada? Não foi toda anulada para tirar o Lula da cadeia? Anulou tudo os processos da Lava Jato? O Petrolão não existiu no Brasil? E agora o Collor está sendo preso, condenado aí por conta da Operação Lava Jato? Como assim um negócio desse? Como que pode acontecer uma coisa como essa? E vamos ver aqui, eu tenho aqui uma matéria, ó. Essa matéria aqui, inclusive, é uma matéria antiga, ela é de 2016, que dizia o seguinte na revista Época. Lula deu ascendência, entre aspas, a Collor na BR Distribuidora, diz o Janot. Janot era o PGR da época. A notícia aqui da época é do dia 13 de janeiro de 2016. Vamos ler essa matéria para a gente entender o que aconteceu aqui. Porque se a Lava Jato, os processos da Lava Jato foram todos anulados, por que o Fernando Collor de Mello está sendo preso por conta da Lava Jato, né? Lula deu ascendência a Collor na BR Distribuidora, diz o Janot. Segundo a Folha, Procurador-Geral da República cita organização criminosa para desvio de recursos públicos na subsidiária da Petrobras. Então, a BR Distribuidora era uma subsidiária da Petrobras. O Procurador-Geral da República, Janot, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu ascendência ao senador Fernando Collor sobre a BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras, em troca de apoio político à base governista no Congresso Nacional, informou nesta quarta-feira 13 o jornal Folha de São Paulo. Interessante é que, com a prisão do Collor, todos os esquerdistas estão dizendo aí que o Collor apoiou o Bolsonaro nas últimas eleições. Collor é um bolsonarista. Só que o Collor foi preso por esquema feito junto ao Lula. Nós temos que lembrar isso daqui para a petralhada parar de ficar mentindo aí. O Collor foi preso por um crime cometido junto ao PT, junto ao Lula, lá no Petrolão. Lá no Petrolão, tá aqui, ó. As afirmações de Janot integram uma denúncia protocolada no Supremo Tribunal Federal contra o deputado federal Vander Loubet, lá do Mato Grosso do Sul, do PT. O caso está sob análise do ministro Teori Zavascki. Zavascki já morreu naquela queda de avião. E o ex-presidente não é alvo da acusação da Procuradoria. De acordo com a publicação, a declaração de Janot aponta que entre 2010 e 2014 foi criada uma organização criminosa pré-ordenada principalmente ao desvio de recursos públicos em proveito particular, à corrupção de agentes públicos e à lavagem de dinheiro na BR Distribuidora. Nesse esquema, Collor nomeou responsáveis por diretorias em troca de propina. Então, o Lula colocou o Collor lá, entregou a BR Distribuidora, pode mandar nisso daqui, você manda aqui, e o Collor nomeou as pessoas ali e começou a pegar propina. O ex-diretor da área internacional da Petrobras, o Nestor Cerveró, você lembra do Nestor Cerveró, aquele que tinha um farol alto e um farol baixo? Vocês se lembram dele, né?
Afirmou em delação premiada que para realizar contratos de construção de bases de distribuição de combustíveis na BR Distribuidora era preciso pagar um pedágio ao Collor. O senador já foi denunciado pela Procuradoria ao STF pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e por suspeita de desvios na BR. Pela Lava Jato, o deputado federal Vander Lobé e sua mulher Roseli da Cruz Lobé estão entre os acusados de organização criminosa por esquema de corrupção ligado a Collor e a BR Distribuidora. Aí, cargo por reconhecimento. Lula também foi citado em delação do Nestor Cerveró. Olha só, Nestor Cerveró citou Lula na delação e afirmou que o ex-presidente Lula o nomeou para um cargo público em 2008 como reconhecimento por ajuda. Lula estava reconhecendo o Cerveró que tinha ajudado ele ao quitar uma dívida. O que o Cerveró tinha feito? Quitou uma dívida com o Banco Sachin de 12 milhões de reais. A dívida era fruto de um empréstimo concedido ao amigo de Lula, o José Carlos Bunlai, que teria repassado a verba ao empresário Ronan Maria Pinto, que detinha informações comprometedoras do PT. Então, Ronan Maria Pinto sabia algumas coisinhas do PT e aí deram um dinheiro lá para ele, né? Na época, o Cerveró, então diretor da Petrobras, contratou a engenharia Sachin por 1 bilhão e 600 milhões de dólares para uma operação com o navio sonda, uma forma de ajudar o PT a quitar a dívida. Quando saiu da diretoria da estatal em 2008, Cerveró foi então nomeado por Lula diretor financeiro e de serviços da BR Distribuidora como reconhecimento da ajuda, segundo o ex-diretor. É o Lula sempre ajudando os companheiros que o ajudam, né, que o ajudaram a roubar o nosso país. Defesa. Por meio de nota, na terça-feira, o Instituto Lula reiterou que o ex-presidente não tem e não teve relação pessoal com o delator, com o Cerveró. Não tem e não teve nenhuma relação pessoal com o Cerveró. Lula nunca sabia de nada, né? No depoimento à PF, Lula negou ter tratado com qualquer pessoa sobre supostos empréstimos ao PT ou sobre a contratação de sondas pela Petrobras, que são objetos de investigação. Diz a nota, acrescentando que o ex-presidente fez apenas 2 indicações pessoais na estatal. Os ex-presidentes José Eduardo Dutra e José Sérgio Gabrielli. De acordo com o Instituto, os demais diretores foram indicados por partidos. Então, o Lula nunca sabia de nada. Tinha aqui todo o esquema, o Lula deu ascendência ali, né, entregou a BR Distribuidora para o Collor. O Collor fez a corrupção junto ali com o Nestor Cerveró e todo mundo, Nestor Cerveró entregou o Lula na delação premiada, mas o Lula disse que não sabia de nada e ele nunca teve nenhum contato assim com o Nestor Cerveró. Lula entregou a BR Distribuidora ao Collor, agora preso por corrupção. Essa matéria aqui é de hoje, aqui no Antagonista, né? Então, entregou a BR Distribuidora para o Collor está sendo preso e o Lula está sentado na cadeira de presidente. E a coisa é tão escrachada e tão escancarada que até estes petistas aqui do Estadão, isso aqui são um bando de petistas, eles estão indignados. Aqui no Estadão diz o seguinte, ó: STF se lembra que existe corrupção no Brasil e Moraes ressuscita a Lava Jato para prender Collor. Avalia o Carlos Andreasa. Vamos ver aqui o que diz o Carlos Andreasa aqui a respeito disso. Vamos ver aqui. Voltando no tempo, Collor preso, Xandão trabalhando, Alexandre de Moraes. Não dá moleza. Collor preso. Ele havia sido condenado, né, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, isso em função, Lava Jato, contratos da BR Distribuidora. De repente a gente lembra que existiu corrupção no Brasil, hein? Ao contrário do apagamento da história, daquilo levantado pela Lava Jato, ao contrário da atuação de Dias Toffoli, o anulador geral da República, de repente a gente se lembra de que houve a corrupção e até condenados e presos. Meu Deus do céu, Collor pode reclamar de ser, extemporâneo. E eu preso pela Lava Jato em 2025, os caras estão todo mundo saindo e sendo reabilitado. Deve estar pensando, o Dias Toffoli apagou para todo mundo, a história minha está deixando passar. É brincadeira, gente. É que o Andreasa fala aqui, né? Todo mundo solto e agora o Collor preso.
Será que o Collor está preso por quê, né? Será que é porque ele apoiou o presidente Bolsonaro nas últimas eleições, diferente de todos os outros, inclusive o Alckmin, né, que voltou à cena do crime junto com Lula? E aí vai o Collor aí e apoiou o presidente Jair Bolsonaro nas últimas eleições. Será que foi por conta disso que ele foi preso? Mas eu acho que não, né? Eu acho que não. Eu acho que usaram aí o Collor para o que está dizendo aqui, inclusive, alguém da esquerda aqui no Brasil 247, o Leonardo Atushi. Prisão de Collor prepara o terreno para a prisão de Bolsonaro. E por que a prisão do Collor está preparando a prisão do Bolsonaro? Preparando o terreno para a prisão do Bolsonaro. É porque o Collor ele não está recebendo o mesmo tratamento que o ladrão sem dedo, o ladrão de 9 dedos, ele recebeu quando ele foi preso. Ele foi deixado numa salinha de luxo ali na Polícia Federal, recebendo ali jornalistas, dando entrevista, usando a internet, recebendo a Janja, né, nas suas visitinhas íntimas. E o Collor não. O Collor está sendo mandado para uma cadeia. E por que o Collor está sendo mandado para uma cadeia? Para depois que prenderem Jair Bolsonaro, que já está tudo esquematizado para botar ele na cadeia, foi intimado agora, inclusive, na UTI, né, para adiantar, porque não pode perder nenhum dia. Tem que, não, mesmo que ele estiver morrendo, tem que intimar. Aliás, foi uma citação, né? Foi feita uma citação a ele lá na UTI. Então, quando prenderem o Bolsonaro, já vai ter a narrativa pronta. Fala, não, inclusive o Collor também é ex-presidente e foi para uma cadeia comum. Por que o Bolsonaro tem que ir para uma salinha da Polícia Federal? Né? Mas o Lula foi muito perseguido, não teve direito de defesa, o maldito Moro não deu nenhuma chance de defesa para ele. Ele foi condenado, já foi mandado direto para a cadeia, ele não teve condição de recorrer à segunda instância lá no TRF4, não recorreu ao STJ, não recorreu ao Supremo. Claro, né? Que ele recorreu a todas essas instâncias aí, teve mais de 400 recursos feitos pelo advogado dele, o Cristiano Zanin, que agora está julgando o Bolsonaro. Virou ministro do Supremo e está julgando o Bolsonaro. E aí prendem o Collor, segundo o Atushi aqui, né? E está sendo preparado o terreno aí para a prisão do Bolsonaro. Está sendo preparado o terreno. E aí nós temos aqui na Globo News, a Globo News levou um cientista político lá para falar sobre isso. E o que o cara falou? Olha, aspas aqui para ele, ó. O Collor é um símbolo de que o Supremo Tribunal Federal agora vai prender quem foi considerado culpado pela Suprema Corte. Ou seja, a Suprema Corte falou, não, você é culpado, vai para a cadeia. Independente se você for ex-presidente. Este sinal chegou ao sistema político. Se o Collor for preso, Bolsonaro pode ser preso. Avalia então aí o Fernando Abrúcio, que é um cientista político. Então a Globo News já levou o cientista político lá para dar o seu respaldo. Fala, não, se o Collor, que é um ex-presidente, foi preso, por que o Bolsonaro também não pode ser preso? Ele vai sim ser preso e colocado numa cadeia, não vai ser colocado numa salinha da Polícia Federal, não. O tratamento dele tem que ser igual ao do Collor e não igual ao do Lula. E nós não podemos esquecer de dizer aqui que a diferença entre Collor e Jair Bolsonaro é muito grande, né? Collor está sendo preso por um ato de corrupção cometido lá no âmbito da Lava Jato, ali no Petrolão, junto com o pessoal do PT, inclusive com o Lula, que era o chefe, e Bolsonaro por uma tentativa de golpe. Um crime que não existiu, que não aconteceu, que não tem provas nenhuma, e aí querem comparar agora com o crime do Collor. Leva um cientista político, a Globo News leva um cientista político para dizer, não, se o ex-presidente Collor está sendo preso, por que o Bolsonaro não pode ser preso? É que tem essa diferencinha, é bom a gente lembrar. Então, peço a vocês novamente, observem se já estão inscritos no canal, se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva aí, ative o sininho das notificações, deixe também o seu like e faça aí os seus comentários. Fiquem todos com Deus. Tchau. Então, pessoal, é isso. Peço a vocês novamente que se inscrevam no canal se não tiver inscrito, deixe seu like, façam aí seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.